Olá a todos, bem-vindos a mais um Highlights Extreme promovido pela ProDiet Medical Nutrition. Meu nome é Ellen Santos, sou gerente científico aqui na ProDiet e participei do congresso da ESPEN esse ano que aconteceu em Viena. Vamos aos destaques. Começando por uma das principais mesas do Congresso, ela acontece todo ano, cada ano com um tema diferente. Esse ano o tema foi proteína dietética e condicionamento muscular. Quem ministrou foi o Luc Van Loon, professor de fisiologia do exercício, que estuda muito o metabolismo proteico. E ele trouxe uma aula muito didática relacionada a conceitos de síntese muscular, né, do metabolismo da proteína, e eu trouxe aqui, quero compartilhar com vocês alguma dessas informações muito interessantes que o Luc Van Loon trouxe. Então, o músculo ele é um tecido dinâmico, então ele está em constante síntese e quebra, e a gente tem a informação da taxa de turnover do músculo, que é de 1 a 2% por dia. Isso significa que a cada 50 a 100 dias, todo o músculo é remodelado. E isso acaba trazendo uma vantagem, né, uma adaptação muito positiva para, por exemplo, aqueles que buscam hipertrofia, mas essa característica do músculo também acaba sendo uma vulnerabilidade em situações em que a perda de massa muscular pode acontecer de maneira muito rápida. Ao longo da aula, ele aborda, então, uma dupla perfeita para o estímulo anabólico, que é a nutrição e a atividade física. E começando pela nutrição, a gente tem, claro, com relação às proteínas, o papel dos aminoácidos, que são tanto nutrientes com papel construtor desse músculo, quanto também sinalizador, né? Então, o aminoácido, ele vai ser a molécula sinalizadora para o estímulo anabólico, para a síntese muscular. Dentre os aminoácidos, se destaca a leucina como principal sinalizador anabólico. É claro que, além da leucina, os demais aminoácidos são necessários para que esse estímulo seja mantido. Então, é o que a gente sempre fala, né? Não só o consumo de leucina, mas garantir um consumo proteico em conjunto, né? Então, a leucina vai ser, sim, o aminoácido com principal papel de sinalização anabólica, mas tem que ser consumida com os demais aminoácidos. Então, entrando em fonte de proteína, ele traz realmente o destaque para a proteína do soro do leite, né, para o whey, como uma principal fonte para estímulo de síntese muscular, provavelmente, né, como ele coloca, tanto pela digestibilidade da proteína do soro do leite, quanto pela quantidade de leucina presente na proteína, que ele até coloca a diferença entre a proteína e quando é adicionada a leucina, né? Então, há esse aumento na síntese muscular. Em relação à fonte proteica, algo que ele também traz é que aqui, lógico, a gente observa esse papel muito importante da proteína do soro do leite, de fato, com relação à síntese muscular. Então, quando a gente pensa numa suplementação, né, é sim uma fonte muito interessante de proteína, mas claro que na nossa alimentação a gente está consumindo outras fontes proteicas, né, não somente as proteínas isoladas. Daí algo que tem sido muito discutido são as proteínas de fonte vegetal. E daí ele traz, sim, que o ganho de massa muscular, ele é possível, claro, com o consumo de proteína vegetal, tanto que ele até traz a foto de fisiculturistas que são vegetarianos, se eu não me engano até vegano, esse exemplo que ele traz. Então, é claro que é possível o estímulo anabólico com diferentes fontes. Tudo envolve uma questão de adequação. Então, se a gente for pensar, por exemplo, pelo volume, né? Aqui a gente tem que, para obter 20 gramas de proteína, o volume com a fonte animal, com carne, por exemplo, vai ser muito menor que outras fontes proteicas vegetais.
Até aqui a gente vê a soja de maneira muito semelhante à carne, mas quando a gente parte para outras fontes vegetais, há de fato uma divergência. Quando a gente fala de indústria, lógico, a gente consegue a extração dessas proteínas, então essa seria uma das soluções para a questão de volume relacionada às fontes vegetais. E também, quando a gente tem um aminoácido em específico limitante, né, nessa proteína, em menor quantidade, a combinação acaba sendo também uma das abordagens para se garantir um perfil de aminoácidos adequado. Então, ele coloca, né, ele até traz em relação à qualidade proteica, a gente conhece aqui alguns scores, como o PDCAS, relacionado à digestibilidade, à composição de aminoácidos. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui a proteína concentrada do leite, isolada do soro do leite, a proteína isolada de soja, com um PDCAS de 1, né, ou 100, que é uma quantidade adequada de todos os aminoácidos essenciais, então a gente sabe que aí, né, as proteínas do leite, a proteína isolada de soja, elas são proteínas completas, quanto essa quantidade de todos os aminoácidos essenciais, mas se a gente vai aqui para outras fontes vegetais, como mostrei no exemplo anterior, que não são proteínas completas, existe a opção dessa combinação. Isso tudo para a gente pensar no estímulo anabólico. Daí, entrando na parte de atividade física, ele traz que, da mesma forma, que a atividade física, na verdade, ela vai deixar o músculo mais sensível às propriedades anabólicas da ingestão proteica, né? Então, aqui a gente vê a diferença entre o estado em relação ao exercício, né, com a alimentação. Então, é aquele conceito clássico, né, que os atletas, praticantes de atividade física praticam no dia a dia, que a gente deve levar em consideração aí também para a prática clínica. Aconteceu a atividade física, deve existir a ingestão proteica posteriormente. Então, atividade física antes da ingestão proteica, teve atividade física, ingerir proteína, paciente, né, que a gente sabe que está nessa situação catabólica, focar na meta proteica é sempre uma prioridade, mas se esse paciente fez atividade física, a gente tem que lembrar que além da meta proteica como um todo, também tem que haver o consumo proteico depois da atividade física, né, que realmente existe essa propriedade da atividade quanto a sensibilizar o músculo para a propriedade anabólica dos aminoácidos. E da mesma forma, quando esse paciente, né, ou enfim, quando nós não praticamos atividade física, o músculo ele vai ficar menos sensível a essa propriedade anabólica. E daí ele traz o exemplo aqui chocante que uma semana de repouso na cama pode levar à perda de 1,4 quilos por semana, e daí ele é bem provocativo na imagem, quando, né, ele diz, quando me perguntam se 1,4 quilo por semana é muita coisa, daí ele traz a imagem que ele sempre comenta para responder, que é, vá no mercado, veja quanto que é 1 quilo de carne, e daí a gente conversa, então realmente é muita coisa, de massa muscular sendo perdida em apenas uma semana. E daí ele coloca ao longo da apresentação diferentes frases relacionadas ao que ele vai trazendo. Então, primeiro, você é o que você come, que é a clássica. Depois, com atividade física, você é o que você acabou de comer, que é o que a gente comentou sobre. Teve atividade física, precisa acontecer com a refeição proteica, e sem atividade física você é menos do que você come, que é o que a gente viu sobre a inatividade deixar, de fato, o músculo menos sensível a essas propriedades anabólicas. Então, acho que foi uma aula muito interessante de conceitos aí que a gente, conceitos clássicos sobre síntese muscular, né? A gente sabe a importância do aminoácido, a gente sabe a importância de leucina, da importância da atividade física, mas eu enxergo assim com uma didática muito interessante que ele traz para que a gente possa aplicar aí
no dia a dia e com os pacientes, por exemplo. Bom, o tema do congresso da ESPEN esse ano foi alimentação e movimento, então muito em sinergia com essa mesa, né, do Luc Van Loon e também com outras mesas do congresso. Então, entrando aqui um pouquinho na parte de oncologia, a gente sabe da alta prevalência de baixa massa muscular em pacientes com câncer, então aqui a gente vê até 70% de baixa massa muscular nesses pacientes com câncer. A recomendação proteica para o paciente oncológico é de 1 grama a 1,5 gramas por quilo por dia. Claro, 1 grama seria o mínimo mesmo, né? É sempre comentado nas aulas que o objetivo é tentar esse 1,5 gramas por quilo por dia, e uma das questões aí para pesquisa que o guideline coloca é a avaliação de 2 gramas, né, por quilo por dia. Depois até vou mostrar. Na verdade, já está aqui o estudo da Carla Prado, do grupo da Carla Prado, do Canadá, em que eles, de fato, investigaram essa questão que o guideline coloca, de 2 gramas por quilo por dia. Eles acabaram de terminar esse estudo, estavam nas análises dos resultados, então, em breve, a gente vai ter aí a publicação do Prime Study, que o objetivo era comparar os grupos com 1 grama de proteína por quilo versus 2 gramas de proteína por quilo por dia. E o que a Carla trouxe na apresentação dela, que realmente os 2 gramas eles foram foi muito pouco factível, né, de se conseguir no estudo. Na verdade, 30% dos participantes, eles não atingiram nem a recomendação mínima dos guidelines, né, então, né, 30% não atingiu o mínimo, e os 2 gramas, que seria a intenção aí de um dos grupos, muito pouco factível. A Carla até coloca, foi um estudo com aconselhamento nutricional, então não tinha suplementação. Ela comentou que os participantes, eles praticamente imploravam por suplemento para tentar conseguir aquela recomendação prescrita de proteína, mas, enfim, era o objetivo do estudo analisar de fato o quanto seria factível essa recomendação com alimentação. Então, aqui a gente vê a dificuldade da meta proteica, e claro, né, a gente está falando de uma situação em que o próprio tumor pode levar à anorexia, né, e também todos os efeitos colaterais do tratamento, e muitos deles relacionados à alteração de paladar, alteração de olfato, que afetam muito o consumo de alimentos. Aqui ela até traz um estudo bem recente, em publicação, com 242 participantes, em que, de fato, as principais queixas, né, os principais sintomas que impactam o consumo alimentar estavam relacionados à alteração de paladar, alteração de olfato e também náusea. Para isso, ela traz, né, a importância para o tratamento da anorexia, da baixa massa muscular, da desnutrição, a importância do aconselhamento nutricional associado também a suplementos nutricionais orais, né, como a gente até pôde ver aí nos resultados do estudo que ela acabou de apresentar. E aqui forma de exercício teórico com relação ao consumo proteico por meio da dieta de maneira geral, e também para a gente refletir em termos de suplemento. A gente tem que um adulto de 70 quilos com uma recomendação de 30 calorias por quilo, ele vai consumir aí por volta de 2.100 calorias, e que, se a gente for pensar aqui nas recomendações do guideline, a gente está falando para, dentro dessa recomendação proteica, de fato, uma ingestão de proteína de, no mínimo, 16%, 20% de proteína aí para ficar dentro do target nutricional. Então, que realmente esse consumo proteico, hiperproteico, é o standard nessas situações hipercatabólicas. Com relação
a suplementação, né, a terapia nutricional. A gente teve em diferentes mesas a apresentação as mesas citando o Effort Trial, que foi um estudo muito importante aí de peso para nutrição, né, nutrição baseada em evidência. Foi um estudo em que eles compararam o suporte nutricional individualizado versus o cuidado padrão do hospital. Esse suporte nutricional individualizado, ele contava com ajuste alimentar conforme preferências, fortificação e uso de suplementos nutricionais orais, né, versus o cuidado padrão do hospital. E o que eles encontraram, né, foi realmente uma diferença em termos de consumo calórico e proteico no grupo intervenção. Aqui a gente vê a diferença, né, de calorias, 290 calorias, 10 gramas de proteína, aqui no gráfico também, em termos de energia em cima e proteína embaixo, com o grupo em rosa, intervenção, e azul, cuidado padrão, fica bem evidente essa diferença. E o que o Effort Trial demonstrou foi redução das complicações e redução da mortalidade com essa intervenção. Quando a gente fala, né, de redução de mortalidade, a gente sabe o impacto desse desfecho. A gente está falando de a nutrição salvando, né, a alimentação, a terapia nutricional salvando vidas. Com relação à análise secundária do Effort Trial, que eu trago aqui, foi uma análise no subgrupo de pacientes com câncer, né? Então, voltando aqui um pouco das mesas de oncologia, eles analisaram 506 pacientes com câncer, nessa mesma, né, foi o mesmo estudo, né, que eu acabei de comentar. Então, o suporte nutricional individualizado versus o padrão, e quando a gente vai nessa análise secundária, a gente continua observando a melhora na qualidade de vida, diminuição do risco de declínio funcional. Então, as vantagens para o grupo intervenção com o suporte nutricional individualizado, né, que é o aconselhamento e a suplementação nutricional oral. E além do impacto na mortalidade, né, então ele se mantém aqui na análise secundária. Entrando em novas diretrizes, a gente teve a apresentação das diretrizes de nutrição clínica e hidratação em geriatria. Aqui a gente vê os desafios nutricionais nas pessoas idosas. Então, a desnutrição está presente em até 50% dos pacientes geriátricos, por inúmeros motivos, a desidratação até 33% em idosos frágeis, e lembrando que, por mais que a gente fala de alta prevalência de desnutrição, a gente também tem uma população com obesidade. Analisando a população mundial, a gente está falando de 18% a 30% da população acima de 65 anos obesa, e a gente não pode esquecer que, mesmo na obesidade, a gente pode encontrar desnutrição, a gente pode encontrar, né, a sarcopenia, então também um grupo de atenção para risco nutricional. Com relação às diretrizes, específico relacionado a suplemento, a gente vê que os idosos em risco nutricional desnutridos, eles devem receber oferta de suplementos nutricionais quando o aconselhamento não é suficiente, que aqueles hospitalizados, eles devem receber o suplemento com o objetivo de recuperação de peso, mas também diminuir risco de complicação e readmissão, e na alta hospitalar, né, eles também devem ser orientados quanto ao uso de suplemento para reduzir o risco de declínio funcional. O mínimo é 1 mês de suplementação, o mínimo, e isso deve ser regularmente avaliado. Então, aqui a gente vê todos os benefícios da suplementação na geriatria. E entrando em outro guideline que foi apresentado, foi o da nutrição enteral domiciliar. E aqui a gente vê, com relação aos produtos recomendados para nutrição enteral domiciliar, o uso da fórmula standard, né, de maneira geral, quando não existe uma necessidade especial. Quando a gente está falando principalmente de diarreia, mas também na constipação, pode ser utilizado as fórmulas com fibras. E no diabetes pode ser utilizado, né, pode ser
considerado principalmente as fórmulas modificadas, principalmente com carboidratos de lenta absorção, enriquecidas com ácidos graxos insaturados, principalmente os monoinsaturados, né? Então, aqui eles colocam nesse fluxo de orientações quanto aos produtos recomendados. Aqui só algumas alguns itens, né? Claro que os guidelines são bem extensos, e vocês podem encontrar direto no site da ESPEN para a leitura completa. E para finalizar, em uma das mesas foi abordado a nutrição para retardar a progressão da doença renal. Aqui a gente vê o quebra-cabeça, que é, né, a alimentação do paciente com doença renal crônica, com relação à restrição de nutrientes específicos, ao desafio do consumo de fibras por conta da limitação de alguns alimentos, a importância da proteína, né, já na fase de diálise, a restrição de líquidos, enfim, todo um quebra-cabeça que é necessário na orientação nutricional desses pacientes. O que eles colocam é que as fontes dietéticas de potássio, elas são fontes saudáveis da dieta, que são as frutas, os vegetais, as oleaginosas, os grãos integrais, as leguminosas. Então, falando do quebra-cabeça e focando em potássio, a gente tem esse desafio. E uma dieta baseada nesses alimentos, né, de maneira saudável, uma dieta saudável, desculpa, ela foi relacionada ao menor declínio na progressão da doença renal. Aqui a gente pode observar os diferentes mecanismos que uma alimentação saudável, baseada nesses vegetais e alimentos, né, frutas, vegetais, leguminosas, oleaginosas, por diferentes mecanismos estão relacionados a essa diminuição da progressão da doença renal, e que a dieta saudável, com baixo consumo, aliás, que a dieta com baixo consumo de fibras, por outro lado, ela está relacionada à desbiose, à constipação, a maiores níveis de toxinas urêmicas vindas da microbiota intestinal, um menor aporte de micronutrientes relacionado a estresse oxidativo e inflamação. Então, que de fato restringir esses alimentos saudáveis, uma dieta saudável, né, por conta de reduzir, por exemplo, o potássio, estaria restringindo o consumo de alimentos como esses e trazendo impactos não saudáveis para o paciente, né? Então, o que eles colocam, continuam na mesa, é realmente a busca desse equilíbrio e do estímulo, assim, uma dieta saudável e outras formas de se observar, por exemplo, o controle desse potássio para não comprometer a dieta e o consumo de alimentos saudáveis por esses pacientes. Então, finalizo novamente com o tema desse congresso, que foi alimentação em movimento, né? Alimentação saudável, alimentação com proteína, garantir o aporte proteico adequado, garantir o consumo de fibras e o movimento, né? A importância da atividade física. Acho que foi um tema bem sinérgico aí a várias das mesas do congresso. Esses foram os highlights que eu preparei para vocês. Eu agradeço a atenção, deixo aqui meu e-mail para qualquer contato e até a próxima. Muito obrigada.